Hello, good evening. It's a pleasure to be here with you again tonight. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente hoje à noite. E na aula de hoje eu quero compartilhar a história de um dos nossos alunos, como o Natanael aprendeu a falar 247 palavras em uma semana. É isso mesmo, a gente não se enganou, né, na hora de mandar esse e-mail para você, ou na hora de escolher o tema dessa aula ao vivo, dessa aula temática. E por que que a gente escolheu esse tema? Ele é um dos nossos alunos que fez o curso em 8 semanas, então na primeira semana ele passou por 5 aulas e ele aprendeu 247 palavras. Se a gente contar as palavras que ele viu nessa primeira semana, que ele trabalhou, que ele gravou, que ele praticou um número bem maior de palavras, deu quase 640 palavras que ele passou nesse primeiro episódio, nessa primeira semana, quando ele estava estudando. Eric, então por que você me falou desse número de 247 palavras? Então, na parte técnica, eu te falei desse número de 247 palavras porque essas foram as palavras selecionadas para que ele traduzisse, para que ele digitasse, para que ele trabalhasse de uma forma mais profunda, além das outras que ele viu e queriam se repetir numa outra parte do conteúdo. Por isso que ele viu um número maior de palavras e a gente escolheu um número menor para colocar aqui como tema. Essa é a parte mais técnica, mas vamos lá, Eric, quem é o Natanael? Ele é um aluno aí de vocês, mas quem é ele? O Natanael é um aluno que fez o nosso curso, que estudou com esse mesmo método que eu aprendi a falar inglês e que eu utilizo para ensinar os meus alunos a falar inglês, e que nós utilizamos aqui na Universidade do Inglês. E o Natanael trabalha numa área que o inglês fez total diferença, não só na vida, mas na carreira dele. Eric, como assim? O Natanael fez o nosso curso em 8 semanas, porque ele tinha uma urgência muito grande, e aí, depois de aprender a falar inglês conosco, ele conseguiu participar de cursos nos Estados Unidos, trazer conteúdos de fora para aplicar na empresa dele, para compartilhar com os parceiros de negócio dele aqui no Brasil, o que levou a empresa e a carreira dele para um outro nível, para um outro patamar, porque ele consegue ter acesso a informações privilegiadas em primeira mão. Por quê? Pelo simples fato de que agora ele fala inglês. Então ele consegue receber informações que antes demorava pelo menos 1 ano, 2 anos para chegarem aqui no Brasil em português, que era a forma que ele tinha antes. Então ele fez essa imersão. Ele entrou no nosso programa, se dedicou muito e aconteceu algo muito curioso com ele. Passado as 8 semanas, ele foi fazer uma viagem para os Estados Unidos e ele começou a conversar com uma pessoa no avião e aí ela perguntou para ele aonde ele morava nos Estados Unidos. Ela ali do lado dele, né, no avião, na poltrona do lado, e foi muito engraçado porque ele falou, não, eu não moro nos Estados Unidos. Há quanto tempo você está lá? Não, eu estou indo agora a passeio, né? A passeio, a trabalho, estou fazendo essa viagem, mas não moro nos Estados Unidos. E ela confundiu ele com alguém que estava morando lá. Então, para você ver como o inglês dele foi para um outro patamar, para another level, como dizem os americanos. Depois de fazer o nosso curso, ele teve a possibilidade de fazer cursos nos Estados Unidos, como eu comentei com vocês, mas ele deu uma entrevista para uma empresa de empreendedorismo de fora do Brasil. Então, essa entrevista foi em inglês, tanto as perguntas que o entrevistador fez para ele, quanto as respostas que ele deu. E o mais legal, essa entrevista ela foi ao vivo e foi passada, né, simultaneamente. Enquanto ela acontecia ali ao vivo, ela já era compartilhada pela internet com as pessoas. Então, por isso que eu estou contando. Eric, por que você está me contando a história do Natanael? Porque é muito legal a gente saber, se o Natanael fez, eu também consigo. Um aluno falou disso semana passada. Olha, eu estou na última aula e estou super feliz, estou gostando também. Então, histórias como essa nos animam se eu não estava pegando tão firme, agora eu vou pegar. Se eu estava fazendo aula mais esporadicamente, não estava seguindo exatamente o que o método recomenda, então eu vou recomeçar, eu vou fazer de novo, eu vou dar sequência, eu vou dar o meu melhor para eu chegar e ter esse resultado também. Conseguir levar a minha vida e a minha carreira para um próximo nível, para um próximo patamar. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas nessa aula de hoje que estão relacionadas à questão emocional, a questão de metodologia, e são dicas muito práticas, muito objetivas, que estão ligadas à melhor forma de você aproveitar o programa e de definitivamente colocar o inglês
para dentro do seu computador, definitivamente se colocar aí na direção de falar inglês fluentemente. Eu aprendi a falar inglês com esse método, então por isso que eu falo assim com essa confiança e com essa facilidade. Eu nunca fiz nenhum outro curso de inglês na minha vida. E eu já ensinei centenas de alunos pessoalmente a falar inglês, e se eu for contar os projetos dos quais eu lidero, professores que eu coordeno e cuido, aí eu tenho milhares de alunos que eu posso considerar que eu ajudei a falar inglês também. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com você, e aí a gente vai falando desses temas e você vai entender com mais facilidade. Então, vamos lá. Deixa eu dar um compartilhar aqui, perfeito. Ok. Então, perfeito, vamos lá. A primeira coisa que nós temos aqui são os concertos. Eric, como assim concertos? O que é isso? E aí eu vou mostrar isso para você agora. Então, Active Concert, ou concerto ativo em português. Eric, o que é o Active Concert? O que é o concerto ativo? Vai ser a sua First Intellectual Activity, ou the first intellectual activity of your day. Como assim, Eric? A primeira atividade intelectual do seu dia. Então vamos lá, conceito ativo. Da onde vem esse nome? O que é o Active Concert, Eric? O conceito ativo é um áudio em inglês que a gente ouve, que a gente utiliza. Então é o áudio aqui do filme, no caso, que a gente está trabalhando. E junto com esse áudio nós temos uma trilha sonora específica de uma música clássica que faz com que a gente use os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, ó, só recapitulando, nós temos o áudio original do filme e a gente tem uma música clássica que está junto com ele, que vai fazer o quê? Com que a gente use os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Trabalhemos com os dois hemisférios cerebrais simultaneamente. Estudos mostram que quando você está estudando, utilizando a música clássica de fundo, o seu grau de absorção ele aumenta drasticamente. Então a gente usa a tecnologia para deixar isso preparado, para que o nosso aluno ele possa baixar, fazer o download desse conteúdo e ouvir como a primeira atividade intelectual do dia. Eric, por que primeira atividade intelectual do dia? O nosso cérebro trata como prioridade a primeira coisa que a gente faz quando acorda e a última coisa que nós fazemos antes de dormir. Por isso que a gente tem esse contato com o inglês nesse horário. O concerto ativo como primeira atividade intelectual do seu dia e o concerto passivo, or passive concert, como a última atividade intelectual do seu dia, or the last activity of your day. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui para a tela novamente para a gente dar essa sequência. Perfeito, vamos lá. Então, concerto ativo nós já vimos, concerto passivo é a próxima, passive concert. Concerto passivo, como eu acabei de dizer, vai ser a última atividade intelectual do seu dia. The last intellectual activity of your day. Próximo, movie play. A gente usa o mesmo nome aqui em português, então. Porque, Eric, esse é o áudio original do filme. E por que vocês usam esses áudios? Além de trabalhar com os dois hemisférios cerebrais, por que você usa o áudio do filme? Porque você não vai aprender o inglês do Eric. Você vai aprender o inglês dos nativos. É com eles que você vai praticar no filme, nas atividades que a gente vai utilizar. Então é esse o inglês que você vai trabalhar, que você vai praticar, que você vai treinar o seu ouvido. Vamos lá. O movie play, se o concerto ativo é a primeira atividade intelectual do dia e o concerto passivo é a última atividade intelectual do dia, no caso do movie play, you choose the best time of your day. Você escolhe a melhor hora, o melhor horário do seu dia. É onde você vai transformar o seu tempo improdutivo num tempo produtivo. Por exemplo, você pode aproveitar a hora que você está indo para o trabalho para ouvir esse áudio, a hora que você está voltando do trabalho enquanto você está no carro, no trânsito. Pode ser ali, naquela pausinha no meio do dia, que acaba sendo um horário mais tranquilo, você pode ir e ouvir esse conteúdo também. Segundo passo super importante que eu segui, que o Nathanael seguiu e que nos fez falar inglês fluente em 8 semanas. Follow all the instructions like a cake recipe. Eric, como assim? Siga todas as instruções como uma receita de bolo, like a cake recipe.
Porque quando eu vou seguindo passo a passo, o método está preparado para te levar do ponto A para o ponto B e para te acompanhar nessa jornada. Então é importante a gente seguir cada instrução de cada atividade que está customizada para trabalhar nos seus 3 canais de aprendizagem. No canal visual, no canal auditivo e no seu canal sinestésico. Isso vai te ajudar a falar inglês fluentemente. Então é importante, não, aqui eu já sei como é, vou fazer do meu jeito. Não, siga as instruções que você tem no portal. Ouça a instrução e siga passo a passo do que tem preparado para você. Fake until you can make it. Essa é uma expressão que é muito comum nos Estados Unidos e que eu trouxe aqui para a nossa aula. E ela diz, finja até que você consiga fazer. E você já vai entender o porquê. Porque olhando assim parece até uma expressão negativa, mas não é. Ela é uma expressão super positiva e você vai entender do que eu estou falando. Como assim? Act like an actor or an actress. Haja como um ator ou uma atriz. Porque quando você estiver agindo como um ator ou atriz, é onde entra essa expressão de finge até que você consiga fazer. Quando eu estava estudando, eu era, por exemplo, o Ed Murphy. Esse era o meu alter ego. Essa era a minha nova personalidade. E o mais legal disso é que o meu alter ego, o Ed Murphy, já fala inglês. Então, eu podia pegar isso, ó, é como se eu já falasse inglês e eu vou falar aqui com empolgação, com ousadia, com coragem, sem me preocupar. Porque até mesmo se eu errar, quem está errando não era o Eric, era o Ed Murphy, que era o meu personagem principal. Então, a minha pergunta para você é, tell me who you are. Diga-me quem você é. Who are you? Quem é você? Você é o Ed Murphy, como eu era? Você é o Bradley? Você é a Julia Roberts? Você é a Sandra Bullock? E aí você pode escolher o seu ator ou a sua atriz mais... que você mais gosta, a sua atriz preferida, o seu ator preferido, e se imaginar como se você fosse ele quando você estiver fazendo as falas, quando você estiver contracenando com os atores de Hollywood lá dentro do nosso portal. Por quê? Porque aí você vai colocar emoção, você vai colocar entonação e você vai se divertir nesse processo. Então você tira o peso, porque essa sua nova personalidade, esse seu novo alter ego já fala inglês, e você vai se divertir no processo como se você fosse um ator ou uma atriz de Hollywood. E quanto mais divertido, mais o nosso cérebro está interessado. Então aqui, qual era a minha preocupação? Não era se eu estava sendo perfeito, se eu estava cometendo ou não algum erro. Eu estava fazendo o meu melhor para tentar imitar o ator de Hollywood. Fake until you can make it. Era onde eu fingia ser um ator até que eu conseguisse pronunciar aquilo perfeitamente, até que eu conseguisse dar o meu melhor naquela cena. Então eu me divertia, eu entrava no filme como se eu estivesse fazendo parte dele. E assim eu impressionava o meu cérebro e absorvia este vocabulário. Então isso é legal quando você vai trabalhar com o filme, olhar essa carga emocional. Eles estão felizes? Eles estão tristes? É uma cena divertida? É uma cena triste, de tensão? E isso muda a nossa entonação de voz, a nossa postura ali na hora de falar. E quanto mais a gente foca nisso, mais o inglês acaba saindo de forma natural. Agora, quando eu fico com medo de, será que eu sei falar todas essas palavras? Será que eu sei falar o who, o are, o you? Será que a minha pronúncia está correta? Who are you? Ou será que eu estou falando alguma coisa errada? Se eu ficar com esse medo, eu vou travar, eu vou gaguejar, eu vou ficar pensando no inglês e não em inglês. E quando eu estou focando em contracenar, em colocar emoção e me divertir no processo, eu acabo pegando aquela informação que eu coloquei para dentro do meu computador, para dentro do meu cérebro, através do concerto ativo, do concerto passivo, do movie play, da gravação, da digitação, que às vezes nem é tão gostosa assim. Eu coloquei as atividades divertidas e as menos divertidas, as mais divertidas, as menos divertidas, eu coloquei emoção, eu me concentrei e agora eu consigo caprichar, me dedicar, me concentrar nessa parte da entonação. E aí eu vou impactar o meu cérebro de uma forma positiva. Focus, be active, concentre-se, seja ativo. Então não vai lá, vou fazer essa atividade aqui com a TV ligada, enquanto eu faço atividade eu estou aqui no meu celular, no Facebook, por exemplo, no Twitter. Não. Na hora que você está fazendo a sua aula, focus, concentre-se, be active, seja ativo, seja proativo além de ativo. Então vai lá com uma atitude positiva, concentrado, agora eu vou dar o meu melhor. E às vezes o meu melhor
não é perfeito. Isso é uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui a tela para mim, para que eu possa explicar isso com mais detalhes para você. Às vezes a gente confunde dar o meu melhor, fazer o meu melhor com ser perfeito. Por exemplo, quando eu estava estudando lá, fazendo as primeiras atividades, tinha uma palavra logo no comecinho do texto que era unexpected. Hoje para mim é normal. Se eu falar aqui para você, it's an unexpected answer. It is an unexpected answer. Oh my God, it's so unexpected. Sai normal. Mas quando eu comecei a treinar, não era. Eu tinha que prestar muito atenção. O unexpected saía unexpected. Por exemplo, travava. Por quê? Porque o meu aparelho fonador não estava na mesma velocidade que o meu computador aqui, que o meu cérebro. Ele mandava um comando e a palavra não saía como eu queria lá nas primeiras vezes. Então, o meu melhor era tentar colocar emoção, colocar entonação, e eu fui lá e comemorei essa vitória, quando eu consegui falar unexpected corretamente a primeira vez. Porque aí eu estava criando as conexões neurais corretas aqui no meu computador, aqui no meu cérebro, e isso vai me ajudando aí mais pra frente. Então não confunda, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que saber todas as palavras do mundo com, eu tô tendo vitórias aqui, eu tô fazendo o melhor que eu posso hoje. É muito diferente de, eu tô aqui na aula e, deixa eu ver aqui o Facebook, deixa eu ver o Twitter, a TV, deixa eu ver quem tá jogando hoje, amor, traz alguma... Aqui eu estou viajando, aqui eu estou pensando em um monte de outras coisas. Agora, quando eu estou concentrado, quando eu estou ativo, atacando o vocabulário, atacando as atividades que eu estou fazendo, aí sim eu vou colocar esse vocabulário aqui para dentro e vou conseguir colocá-lo para fora também aqui através da fala, ok? Então eu estou treinando o meu ouvido, eu estou impactando o meu cérebro porque eu estou me divertindo, porque eu estou colocando emoção, porque eu estou colocando entonação, e isso vai levar o meu inglês para outro nível. Vamos lá? Deixa eu voltar a tela aqui para vocês novamente. Maravilha. Então, concentre-se e seja ativo. Próximo passo. See yourself being successful. Ou se veja sendo bem-sucedido. Veja a si mesmo sendo bem-sucedido. Eric, como assim? Então, quando eu estava lá estudando, eu já me imaginava falando inglês. No caso do Nathanael, o que ele fazia? Ele já ia se vendo trazendo novas informações para o Brasil, participando de reuniões, de cursos, de treinamentos lá nos Estados Unidos, como ele tem feito nos últimos anos, depois de passar por essa imersão, de passar por esse programa. Então é importante você se ver tendo sucesso, porque com essa imagem no seu cérebro, com essa imagem no seu computador, você vai conseguir superar os obstáculos. Então é legal você ver a sua meta e você se ver nessa direção, se imaginar atingindo esse objetivo, porque isso vai te dar a força, a energia, para deixar o estresse do trabalho de lado, para deixar um outro problema que está te preocupando de lado e se concentrar aí no seu inglês para ir para o outro nível, para o próximo patamar. What are you going to do when you speak English? O que você vai fazer quando você falar inglês? Então essa é uma pergunta. E aí, o que você vai fazer quando você já estiver falando inglês? Eu imaginava lá atrás, quando eu estudei, o que o inglês ia trazer para mim. Eu te comentei aqui, comentei aí com você a história do Nathanael e o que o inglês significa para ele hoje, o que fez de transformação completamente. É como se a gente falasse que mudou da água para o vinho, abriu portas gigantescas para ele que seriam impossíveis de ser abertas se ele não falasse inglês. E você? What are you going to do when you speak English? O que você vai fazer quando estiver falando inglês? Celebrate small victories on the way to your great victory. Ou celebre as pequenas vitórias no caminho da sua grande vitória. Então você tem a sua meta final, a sua grande vitória, mas vá celebrando as pequenas vitórias. Por quê? Eu falei para vocês aí de celebrar, de comemorar quando eu consegui falar a palavra unexpected for the first time. When I got to speak unexpected for the first time, I celebrated it. Quando eu consegui falar unexpected pela primeira vez, eu celebrei isso. Por quê? Porque isso ia ajudando a build my confidence, construir a minha confiança, até que eu pudesse atingir a vitória final. Até que eu fosse perdendo o medo de, será que eles vão me entender? Será que eu vou conseguir? Será que não vai me dar branco? E eu fui celebrando vitórias suficientes no caminho, até que eu conseguisse usar o inglês normalmente. Hoje, para mim, não é mais uma preocupação. Será que eles vão me entender? Se não entender uma frase, eu posso usar outra. Será que eu vou entendê-los? Hoje não, eu ouço áudios em inglês, eu faço traduções de um pastor norte-americano, e para mim isso já é uma coisa
normal, já faz parte do meu dia a dia. Mas lá atrás, se você falasse isso para mim, eu não ia acreditar de primeira, olhando só para a minha circunstância. Porque o inglês para mim era uma coisa difícil antes de eu começar o programa, antes de eu começar a imersão. E depois, conforme eu fui celebrando essas vitórias, fui me divertindo no processo, com os filmes, com as músicas, com os diálogos, me imaginava lá como sendo o Ed Murphy, então colocando emoção, tentando até às vezes ser engraçado. Isso foi fazendo com que eu não pensasse no inglês e fosse pensando cada vez mais em inglês até que eu atingisse a minha vitória final. Então, isso é super importante. E eu quero também falar para você mais alguma coisinha. Eu vou mostrar para você agora um pouquinho da minha tela. Novamente, eu vou mostrar uma outra tela para você. Então, deixa eu voltar aqui. Super importante a gente celebrar essas vitórias. A gente ir colocando emoção, colocando entonação. Nós temos uma ferramenta que eu vou compartilhar com você num outro dia, que é essa ferramenta de contador de palavras que a gente utiliza, a gente desenvolveu aqui, para saber quantas palavras tem num texto, num filme, numa música, e a gente utiliza isso para saber se precisa colocar mais, se está ok, quantas palavras tem naquela parte, e conseguir contar certinho para trabalhar, para entregar isso para os nossos alunos. Mas eu quero rapidamente mostrar para você algumas atividades, a gente não vai fazê-las juntos agora, mas eu quero mostrar para vocês pelo seguinte, para poder dar essas dicas para vocês do que eu falei aqui com você, até aqui. Então, deixa eu compartilhar minha tela contigo de novo. Perfeito, deixa eu só... Ok, beleza. Ok. Deixa eu chegar aqui na tela novamente para você. Perfeito, onde eu deixei a tela. Ok. Agora sim, localizei. Tinha uma tela sobre a outra, eu não estava conseguindo enxergar. Então, beleza. Perfeito. Vamos lá para essas atividades. Eu quero passar rapidamente por elas, para que você possa entender um pouquinho mais aí do que eu tô falando, do que eu tô te mostrando. Então, aqui está. Ok. E deixa eu ver se vocês já estão conseguindo visualizar a tela ou não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar a tela aqui para vocês. Ok. Perfeito. Compartilhar. Ok, agora sim. Agora eu sei que a tela está certa, estamos vendo aí a mesma tela, então, perfeito. Então, essa primeira atividade, ela vai recomendar aqui somente que eu acompanhe, a legenda, né? Então, não é aqui que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você, aqui é só para você saber. Agora aqui sim, vamos lá. Então, acompanhando a legenda em português, ouvindo a trilha e acompanhando o texto, por exemplo. Então, o que eu estava falando para você, toda atividade ela tem uma instrução, e você vai seguir exatamente como se fosse uma receita de bolo. Então, se ela pede para eu acompanhar com o mouse ou com o dedo, da forma que eu me sentir mais confortável, é importante que eu acompanhe, e não que eu simplesmente, eu vou só ouvir e vou ler com os olhos. Então, veja com os seus olhos também, leia com os olhos, mas esteja fisicamente envolvido como a instrução te recomenda, porque isso vai te ajudar a atingir melhor o seu objetivo. Quando você chega aqui na atividade de contracenar com os atores de Hollywood, quando chega a sua fala, é importantíssimo que você coloque entonação, que você coloque emoção, que você não leia isso de forma automática. Não estou preocupado se você está acertando tudo num primeiro momento.
mas sim se você está colocando emoção, entonação. O ator vai fazer a fala dele, quando chegar a sua fala, coloque-se no papel do ator que está aparecendo aqui para você. Divirta-se nesse processo. Quando você chegar na atividade do ditado, então siga o que ele está recomendando. Eu vou ouvir, vou tentar repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se eu peguei, maravilha. Senão eu posso pular e ir para a próxima. Não preciso ouvir de 238 vezes uma palavrinha que eu não entendi, porque isso vai me deixar mais cansado, mais frustrado. Eu posso ir para a próxima e depois revisar, rever aonde eu tive alguma dificuldade. E isso vai me ajudar a entender melhor esse processo, a conseguir guardar e me divertir nesse processo e aprender muito mais. Perfeito? Então, deixa eu voltar aqui a tela. Deixa eu voltar a tela aqui novamente. Ok, perfeito. Então tá de volta aqui para minha tela. Vocês já estão me vendo e eu quero concluir essa apresentação. Então, falando o seguinte para você, né? Siga esses passos, aproveite essas dicas que a gente vai passando, que a gente vai compartilhando aula a aula, divirta-se nesse processo, porque isso é super importante. A nossa postura quando a gente está treinando, quando a gente está praticando, quando a gente está estudando, ela é importantíssima. Ela leva o nosso inglês para o próximo nível, para o próximo patamar. Se eu for lá com uma atitude reativa, ó dia, ó céu, ó azar, eu não vou colocar emoção, eu não vou colocar entonação, eu não vou me divertir nesse processo. Então, dedique-se, capriche. Você que é nosso aluno, pode rever essa aula, pode voltar nos passos lá para ver o concerto ativo de manhã, move play no meio do dia, o concerto passivo como a última atividade intelectual do dia. Deixa eu ver as dicas que o Eric passou aqui, quero assistir essa aula de novo, quero fazer uma anotação, ela vai estar lá no seu portal daqui a pouco. E se você por acaso está nos vendo através do YouTube ou algum outro canal, eu quero te convidar a conhecer mais desse método que me ensinou a falar inglês e que tem ajudado milhares de pessoas a falar inglês também. Então eu vou compartilhar na descrição desse vídeo aqui para você um link onde você possa, onde você vai poder, esse link vai estar lá na descrição do vídeo, onde você pode clicar e se inscrever para participar do Intensivão. É uma semana, o Intensivão do Inglês é uma semana onde você vai ter conteúdos em inglês, com materiais com MP3, com PDF, para que você possa baixar e conhecer mais sobre esse método também. Ele vai estar aí na descrição do vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, porque eu vou lembrando de como eu aprendi inglês, de como eu ajudei alunos a falar inglês e posso compartilhar com você da minha experiência, daquilo que funcionou para mim, daquilo que tem funcionado para os meus alunos, e é muito bom a gente poder compartilhar as vitórias e encurtando o caminho para quem vem depois de nós. It was a pleasure to be here with you today. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Have a good night. Tenha uma boa noite. See you soon. Te vejo em breve. Bye, bye. Tchau, tchau.